Bom dia, boa tarde, boa noite, Fortunatus. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre o petróleo, né? O que está acontecendo nessa crise? Quais são as empresas brasileiras que têm mais chance de passar por ela e continuar com lucros, né? Vou falar um pouco sobre o cenário externo também e o que eu acho de tudo isso, tá? Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta, solta aí. E aí pessoal, Nicolas aqui. Bom, então bora pro vídeo, né? Antes de eu falar mais especificamente sobre as empresas e mostrar um quadro aqui que eu montei para explicar para vocês, pessoal, gostaria de falar um pouco mais sobre o cenário que está acontecendo, tá? Então aqui eu trouxe os 10 maiores exportadores de petróleo do mundo, tá? Notem aqui que a Arábia Saudita é o maior exportador do mundo, tá? Seguido de Rússia. Os dois juntos aqui correspondem a mais de 30% do mercado de petróleo no mundo. Embora o Brasil também seja um grande exportador, a gente é carta pequena dentro do baralho, né? Notem aqui que a gente é pequeno aqui dentro de todos os exportadores globais aqui. Beleza? Isso por si só, pessoal, já é um problema econômico, tá? Por quê? Esses dois caras, devido ao tamanho deles, eles conseguem mandar e desmandar na produção e no preço do petróleo, tá? O que afeta diretamente os preços, né? Afinal, você não tem uma economia liberal, né? Eles têm que ficar chegando em acordos aí para manter tudo lucrativo, né? Se esses países juntos resolverem produzir na sua capacidade máxima, tá? E eles também têm os preços menores, eles conseguem ter um preço de extração pequeno, já vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco. O que acontece é que o mercado implode, tá? Um monte de gente vai quebrar, boa parte da economia do país também vai ter problemas, porque esses países são fortemente dependentes do petróleo, tá? Então a gente teria uma crise do petróleo e também na economia de vários países e etc. Né? Por isso que eu não gosto do mercado de petróleo. Os preços precisam ser fortemente manipulados para a gente conseguir ter uma oferta e uma demanda ajustada aí, né? Porque hoje a gente consegue ter já produzir mais do que tem de demanda, né? A gente tem uma oferta maior do que tem de demanda. Bom, o que aconteceu foi o seguinte: a Rússia e a Arábia Saudita, devido a todos esses problemas, não conseguiram entrar num acordo, né, de produção e preço. E aí a Arábia Saudita falou: ah, beleza, você não vai entrar num acordo comigo, então eu vou produzir ainda mais por um preço mais baixo, né? E aí gerou a primeira derrocada de preços aí do petróleo, devido a toda essa manipulação que eu falei para vocês. E aí, logo em seguida, né, a gente teve o problema do coronavírus, o que reduziu aí aviões, carros e tudo mais, o que deixou a demanda ainda mais fraca. E esses países, né, todos os países aqui continuaram produzindo. Hoje a gente tem uma oferta gigantesca e uma demanda muito pequena. Então eu não gosto muito do setor de petróleo por causa disso, né? E pessoal, só para vocês terem uma ideia melhor do tamanho desses caras, eu peguei aqui a maior petroleira lá da Arábia Saudita, né, que é a Aramco, e o lucro dela corresponde ao lucro da Apple, do Google e da Exxon, todas juntas aqui em 2018. Olha aqui, ó, 111 bilhões de dólares, tá? Um outro problema que eu queria salientar aqui para vocês é que esses dois maiores caras, além de eles serem os maiores produtores, eles são os que têm o menor custo para extrair o petróleo, tá? Então, esses caras conseguem fazer com que o mundo inteiro sangre, porque eles têm uma vantagem competitiva frente aos outros players do mundo, inclusive ao Brasil, né? Então, todo mundo vai quebrar antes deles, digamos assim, se o preço do petróleo continuar baixo, beleza? Falando mais especificamente sobre o problema que a gente teve ontem, né, que o preço do petróleo foi pela primeira vez pro negativo, o que aconteceu, né? Basicamente a gente tem dois preços fortes aí de negociação do petróleo, tá? O petróleo WTI, que é o negociado lá no Texas e tudo mais nos Estados Unidos, e o petróleo Brent, que é o que a gente usa aqui no Brasil, beleza? O que aconteceu com o petróleo WTI, tá, pessoal? Quem estava negociando contratos futuros de petróleo, os contratos futuros são como um acordo, tá? Então, eu estou produzindo aqui petróleo, eu sei mais ou menos o meu custo. Para eu garantir que eu vou ter lucro lá na frente, eu compro um contrato, tá? Por isso que chama contrato futuro, de que eu vou conseguir vender aquele petróleo naquele preço acordado. Basicamente é isso, tá? Só que lá nos Estados Unidos, esses contratos futuros, eles têm entrega física, tá? Então, se eu dormir com um contrato de petróleo, tá? Eu tenho que arcar com os custos da entrega desses barris de petróleo, beleza? E aí, o que aconteceu? Ninguém queria mais dormir com esses contratos de petróleo porque não tinha onde estocar. E também ninguém queria arcar com os custos, tá? E quando eu falo ninguém, são tantos produtores que não tinham onde guardar o petróleo, basicamente,
quanto os investidores, os especuladores, né? Porque eles só querem o preço, né? Eles só querem aproveitar do preço, eles não querem pegar fisicamente o produto porque ele não tem onde armazenar, vai armazenar na garagem. Não dá, né? Isso fez com que os preços despencassem, né? Porque muita gente queria vender e ninguém queria comprar porque não tem demanda, beleza? Bom, pessoal, agora essa imagem aqui é dos novos contratos futuros de petróleo, né? O petróleo WTI já está em 13 dólares e o Brent, né, que é o negociado internacionalmente, basicamente, está em 19 dólares. Beleza? Então, basicamente, foi isso que aconteceu. Agora vamos falar um pouquinho sobre as empresas brasileiras, né? Qual que é o status delas, né? Basicamente, a gente tem três empresas brasileiras de petróleo, né? A Petrobras, a PetroRio e a Enalta, uma estatal e duas privadas, tá? A vantagem de ser estatal nesse momento é que você não quebra, né? Afinal, o governo está por trás de você, certo? Então, para a Petrobras quebrar, né, o país também tem que quebrar. Então, nesse momento, ser estatal é sim uma vantagem, beleza? Falando um pouquinho de preço, né? Qual que está mais barata? A que está mais barata nesse momento é a PetroRio, com um PL de 5. Isso significa que se a empresa decidisse pegar todo o seu lucro e dividir para os acionistas em forma de dividendos, você demoraria 5 anos para reaver todo o seu dinheiro que você investiu na empresa, tá? A Petrobras você demoraria 6 anos e a Enalta aí quase 11 anos, beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre dívida. Dívida é muito importante nesse momento, né? Porque quanto menos endividada a empresa for nesse momento, mais ela vai conseguir sobreviver lá no futuro, tá? Então, nesse quadro, quem ganha com dívida é a Enalta, tá? Porque ela não tem dívida, tá, pessoal? Ela tem mais caixa do que dívida, ela tem mais dinheiro sobrando. Ela tem 1,4 bilhões de caixa, tá? E se a gente fizer aqui por múltiplos, né, para ver a alavancagem da empresa, a gente vê que a dívida sobre EBITDA, né, o EBITDA é basicamente o lucro operacional da empresa, não tem, né? Porque se não tem dívida não dá para fazer essa conta, beleza? Em segundo lugar aqui ficaria a PetroRio com 1,5 bi de dívida e uma dívida sobre EBITDA de 1,07. Isso quer dizer que ela tem que gerar mais de um ano do lucro operacional dela para pagar a sua dívida, basicamente isso. E em último lugar aqui a dívida da Petrobras, né, com 317 bilhões de dívida e uma dívida sobre EBITDA de 2,27, né? Então, embora ela tenha que 300 bilhões de dívida, ela tem um operacional muito forte, né? A dívida dela é 2 vezes o operacional que ela tem. E agora, pessoal, eu queria falar sobre o cara mais importante ou mais interessante aqui nesse quadro, que é o lifting cost, tá? O lifting cost nada mais é do que o custo de extração por barril, tá? Então, eu fui lá no balanço de cada empresa para pegar o custo de extração. E a Petrobras aqui vence de longe as outras empresas, tá? O custo de extração por barril deles é de 6 dólares e 50 centavos, tá? E 50 cents, na verdade. Já o lifting cost da PetroRio, que fica aqui por última colocada aqui, é de 19 dólares e o lifting cost da Enalta é de 16 dólares e 60, tá? Se a gente pegar só a parte do pré-sal da Petrobras, o que eles deixaram lá como highlight dentro do balanço, eles mostraram que o custo de extração no pré-sal é de apenas 3 dólares por barril. Então, se o mercado sangrar, quem tem mais possibilidade aí de ficar numa boa, digamos assim, é a Petro, porque ela paga muito pouco para extrair o petróleo, ela tem um custo muito baixo. É claro que aqui a gente só está falando do custo de extração, tá? Tem outros custos envolvidos, tem o custo de produção, depois tem o custo de refinamento, tem os royalties que ela tem que pagar aí para o governo e tudo mais, todas essas empresas aqui. Então, isso aqui eu só estou falando do custo de extração, mas já serve como uma base excelente para a gente, tá? Vale lembrar que o preço do petróleo Brent está em 19 dólares, tá, pessoal? Então a PetroRio e a Enalta já estão negociando no prejuízo, tá? Porque além do custo da extração aqui tem os outros custos, beleza? Só que as empresas de petróleo, como eu falei, elas negociam aqueles contratos futuros, aqueles acordos, né? Então a PetroRio ela conseguiu se precaver e fez contratos futuros de negociação em 2020 aí para vender o preço dos seus barris, tá? A em torno de 50 a 60 dólares, tá? Então ela travou aí o preço da venda do seu barril pelo menos nos dois primeiros trimestres aí de 2020. Então ela está protegida aí do preço. Isso se ela conseguir vender, né? Porque como a gente sabe hoje a gente praticamente não tem demanda. Então não adianta você conseguir travar o seu preço de venda se você não tem ninguém para comprar, beleza?
E a Enalta também conseguiu fazer isso nos próximos 12 meses, 20% da demanda aí. E a Petrobras eu não procurei saber como estava esse status dela, beleza? Bom, Nicolas, beleza. Você me mostrou aqui que quem tem o menor custo de extração é a Petro. Mas a Petro a gente sabe que é uma empresa pesada, né? Ela é estatal e tudo mais, tem lá cabides de emprego, etc. É, qual que é a empresa mais eficiente, né? Um indicador bom para a gente medir a eficiência como um todo da empresa, aí sim a gente inclui tanto o custo de extração quanto outros custos, né? É a margem EBIT, tá, pessoal? Então, a margem EBIT é o seguinte, ó, ela indica a porcentagem de cada R$ 1 de venda que sobrou após o pagamento dos custos dos produtos vendidos, das despesas com vendas gerais e administrativas, tá? Então aqui a gente consegue medir a eficiência de cada empresa. E a gente vê que a Petrobras é a mais eficiente aí com uma margem EBIT, né, uma margem operacional de 32%. Já a PetroRio tem uma margem de 28% e a Enalta uma margem de 28% também. Só que é interessante a gente ver isso, por quê? O lifting cost da Petro é muito menor do que das outras, né? Mas quando a gente desce para a margem EBIT, a gente vê que não é tão acima assim, né? É só apenas 32% contra 28%, tá? Agora, o que eu gostaria de mostrar aqui para vocês também é o crescimento de cada empresa. Então, quanto que cada uma cresceu aí de 2018 para 2019, tá? Então, a Petro, ela teve um lucro líquido, né, de menos 10%, tá? Então, o lucro dela caiu de 2018 para 2019 em 10%. Já o lucro da PetroRio subiu em 210% e o lucro da Enalta caiu em 34%, tá? A PetroRio, ela está com essa dívida de 1,5 bi, mas ela não tinha essa dívida antes. O que aconteceu, pessoal, é que ela está se endividando, tá, para conseguir crescer. E é por isso que ela conseguiu esse lucro tão maior de 210%, tá? Dificilmente isso vai acontecer com a Petro, porque a Petro já é muito grande, tá? A PetroRio, como ela é pequenininha, qualquer investimento que ela faz, qualquer entre aspas, porque são investimentos milionários, né? Qualquer investimento que ela faça vai fazer ela crescer muito, tá? E a Enalta aí, eu diria que é a segunda maior aí, né? Ela teve esse menos 34 aqui por cento de lucro líquido devido a investimentos que ela fez, enfim. Só que, em compensação, ela é a empresa que está mais tranquila aqui porque ela não tem praticamente nenhuma dívida. E se vocês olharem aqui o prêmio dela, né, ó, você vê aqui que o mercado já está pagando, né? Porque como ela é a empresa teoricamente mais tranquila aqui, o mercado está pagando um PL de 10 para ela, né? Então você demoraria, se você investir nela, teoricamente, e os lucros se mantessem constantes, né, você demoraria aqui mais para ter o seu retorno de volta. Já na PetroRio, né, como tem mais risco envolvido, aí ela tá com um PL menor de 5 e a Petro com um PL de 6, tá? Lembrando que a Petro é estatal. Beleza, pessoal? Só que, como eu falei, a gente tem um grande problema aqui que são os concorrentes estrangeiros, né? Eu peguei aqui alguns números da Aramco só para vocês terem uma ideia aí. Então a Aramco ela tem um lifting cost de 3 dólares, tá? Então, se o preço do barril continuar baixo, a Aramco ainda lucra, diferente da Petrobras, da PetroRio, que tem o maior lifting cost entre elas, né, que é de 19 dólares, e da Enalta, que tem um lifting cost de 16 dólares. Beleza? A Petrobras tem uma média aí de 6 dólares, como eu falei. No pré-sal o custo é menor, é de 3 dólares, mas na empresa como um todo é muito maior do que da Aramco. Então ela consegue continuar, se ela quiser, manipulando os preços e fazer essas empresas quebrarem, tá? Principalmente aí essas empresas que têm um custo de extração mais alto, que são as empresas menores. Por que que seria interessante, por exemplo, para a Arábia Saudita manter os preços baixos, né? Porque de um tempo para cá, os Estados Unidos decidiu se tornar um pouco mais independente energeticamente falando. E aí ele começou a extrair petróleo e gás do xisto, tá? Só que a extração do xisto tem um custo muito alto. Então, quando você tem um barril sendo negociado a 70, 80 dólares, para comprar esse petróleo fica caro também. Então aí acaba compensando aí extrair do xisto. Só que quando você tem um barril muito mais barato, né, caiu lá de 80, 70 dólares agora para 20 dólares ou menos, aí não compensa mais você extrair do xisto porque o custo é muito alto, como eu falei. Então compensa mais você comprar os barris de petróleo. Tá? Então isso faz com que essas empresas de xisto quebrem. Né? Então pode ser aí que a Rússia e a Arábia Saudita estejam pensando alguma coisa nesse sentido. Beleza, pessoal? Bom, então o que, que você faz? Né?
Eu não gosto muito do setor de petróleo, como eu falei para vocês, mas se os preços forem muito interessantes, né, como o da PetroRio, que chegou a negociar um PL, né, um preço sobre lucro de 2, talvez valha a pena você alocar uma pequena parte da sua carteira aí. Se der problema, né, se as coisas se agravarem, você não perde muito. Se as coisas melhorarem e voltarem ao normal, como é o que eu espero, né, não sei qual é o novo normal, mas eu acho que o preço do petróleo e do barril do petróleo deve voltar para pelo menos uns 30, 40 dólares, você vai acabar lucrando bastante. Beleza, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e se você se interessa mais por ações e quer se tornar um investidor ainda mais lucrativo, a gente tem alguns cursos que eu vou deixar aqui embaixo. Até a próxima, seja Fortunatus, fui!